Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: verifique a continuidade da função f de x igual a x² mais x menos 6 dividido por x mais 3, se o x for diferente de menos 3 e 1 se x for igual a menos 3. Perceba que verificar a continuidade aí, nesse caso dessa função, perceba que nós temos uma função racional se o x for diferente de menos 3, e uma função racional ela é contínua para os elementos, para os valores de x e seu domínio. Então, a discussão da continuidade dessa função para valores de x diferente de menos 3, ela é contínua, não há necessidade de discutir. Porém, para x igual a menos 3, nós temos que discutir a continuidade, porque aqui afirma que essa função f de x é igual a 1 se o x for igual a menos 3. Perceba que o menos 3 é o único ponto em que esta função não é contínua. Nós vamos verificar a continuidade dessa função, na verdade, em um único ponto. Porque para qualquer valor de x diferente de menos 3, essa função é contínua. Eu tenho que ver se do jeito que ela foi definida aí, com este ponto adicional aqui, essa função é contínua ou não. E depois fazer um esboço desse gráfico. Vamos ver como é que fica essa função. Lembre-se que, primeiro, para você verificar se uma função é contínua, nós temos duas condições. Primeira condição é verificar se existe o f de A. E a segunda condição, que o valor limite desta função f de x, quando x tende a A, é igual a f de A. Se for igual, lembra que para o limite existir os limites laterais devem ser iguais, então o limite pela direita é igual ao limite pela esquerda, então o limite da função existe, e essa igualdade é igual a f de A. Então se essas condições forem satisfeitas, nós temos a continuidade da função em x igual a menos 3 e em qualquer outro valor de x, já que é uma função racional desse tipo, é contínua em seu domínio. Bem, vamos começar fazendo aí o f de A, que é o f de menos 3. Já que nós vamos discutir a continuidade da função, exatamente nesse ponto, a partir daqui nós vamos discutir a continuidade da função em A igual a menos 3. Quem é o f de menos 3? Se x for igual a menos 3, o f de menos 3 é 1. Então a primeira condição está satisfeita. A função existe, o f de menos 3 e o f de menos 3 igual a 1. A segunda condição para verificar é o valor limite da função. Então nós já verificamos que o f de menos 3 é igual a 1. Então nós vamos verificar agora o valor limite desta função f de x quando x tende a menos 3, que vai ser igual ao valor limite quando x tende a menos 3. Lembra quando x tende a menos 3? O x não é igual a 3, x é um número próximo de 3, pela direita e pela esquerda. Se x é um número próximo de 3 ele não é igual a 3, a função vai ser a função x² mais x menos 6 dividido por x mais 3. Esse limite ele pode ser uma indeterminação, nós não sabemos. Vamos verificar se é uma indeterminação ou não, substituindo o x por menos 3 e verificando se nós temos aí um 0 sobre 0, que é o caso mais comum da indeterminação. Então vamos verificar aí se, substituindo, nós temos a nossa indeterminação. Então perceba que nós vamos ter aqui, x², que é menos 3 ao quadrado, mais x, que é menos 3, menos 6. Tudo isso dividido por menos 3 mais 3, que vai ser igual a menos 3 ao quadrado é 9, 9 mais com a menos, 9 menos 3 menos 6, 9 menos 9 é 0. 3 menos 3 é 0. Então nós temos aqui a nossa
indeterminação. Então nós caímos aqui em um limite equivalente, né? Nós temos um limite equivalente. E eu vou procurar simplificar isso aqui, sair dessa indeterminação e achar o valor desse limite. Para fazer isso, eu vou usar um caso de fatoração, que é esse aqui, olha. Se eu tenho uma expressão desse tipo, ax² mais bx mais c igual ax² mais bx mais c, que igual a essa expressão aqui, eu, conhecendo as raízes x1 e x2, eu posso fatorar isso como sendo a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, eu vou fatorar isso aí dessa forma. Bem, para isso, né, nós precisamos montar, achar as raízes x1 e x2. Então, eu preciso montar aqui uma equação, né? x² mais x menos 6 igual a 0. E resolver essa equaçãozinha. Lembra que o delta aqui vai ser b², que é 1 ao quadrado. Lembra que é a, b, c, b igual a 1, 1 ao quadrado. b² menos 4 vezes a vezes c, que é menos 6. Então nós vamos ter 1, menos com menos mais 24, que é igual a 25. Conhecendo o delta, nós podemos achar as raízes, né? O x, então x vai ser igual a, aplicando a formulazinha, menos b, então menos 1, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 25, dividido por 2a, 2 vezes 1. Daqui nós tiramos que os nossos valores de x vão ser menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2a, que é 2. Então nós vamos ter dois valores de x. Um x1 e um x2. Quem é o x1? Menos 1 mais 5, menos 1 mais 5 é 4, 4 por 2, 2. Quem é o x2? Menos 1 menos 5, menos 1 menos 5, menos 6, menos 6 por 2, menos 3. Então nós temos aí as nossas raízes. Com isso, nós podemos escrever o seguinte, né? Nós podemos escrever que x² mais x menos 6 é a, né? Lembra que o a é 1? 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3, x mais 3. Ou seja, eu posso escrever a partir daqui, ó, já que eu conheço as raízes, posso escrever que x² mais x menos 6 é igual a, lembra que o a é 1, né? Então precisa colocar x menos x1, que é 2, vezes x menos x2, x menos 3, x menos com menos mais, x mais 3. Então eu posso aí fatorar esse limite. Então eu vou reescrever esse limite como sendo igual, né, ao limite quando x tende a menos 3d. Lembra, o numerador é x² mais x menos 6, x² mais x menos 6 é x menos 2 vezes x mais 3, então x menos 2 vezes x mais 3 dividido por x mais 3. E aí nós podemos aí simplificar, né? Simplificar a sentença. X mais 3 com x mais 3 cancela. Isso aqui vai ser igual ao limite quando x tende a menos 3 de x menos 2. Como é um limite simples, é a equação de uma reta, basta substituir o x por menos 3. Menos 3 menos 2 é igual a menos 5, né? Então nós temos que o valor limite dessa função quando x tende a menos 3, tanto pela direita como pela esquerda, que é indiferente, é igual a menos 5. Então o valor limite da função existe, é igual a menos 5. Perceba que o valor limite da função é diferente, não é igual, é diferente do valor da função para x igual a menos 3, que é dado como 1. Então essa função ela é contínua.
para qualquer valor de x diferente de menos 3, porém ela é descontínua para x igual a menos 3, certo? Então, para verificar a continuidade, verificar a continuidade em um ponto, como o valor da função para x igual a menos 3 é 1, e o valor limite da função quando x tende a menos 3 é menos 5, eles são diferentes, essa função é descontínua. Essa descontinuidade pode ser removida, ou seja, nós temos a descontinuidade removível? Temos, né? Perceba que essa função, ela tem um buraco aqui, né? O gráfico dessa função como a função equivalente. Lembra? Você tem uma função aqui, que é uma função racional. E a função equivalente a ela, função que difere dela em apenas um ponto, é esse x menos 2. Então, essa função, o gráfico dela é uma reta. O único problema dela é que ela tem um furo ali, um buraquinho, em x igual a menos 3 e y igual a menos 5. É uma bolinha vazia que nós temos nessa posição e que não foi preenchida porque o ponto colocado está em 1. Então nós podemos redefinir a função, né? Nós podemos fazer uma remoção. Nós podemos remover a descontinuidade fazendo a seguinte definição da função, definindo a função novamente como sendo a função f de x igual a x² mais x menos 6 dividido por x mais 3, se x diferente de menos 3. Só que o ponto, em vez de colocar em y igual a 1, vamos colocar em y igual a menos 5, né? Menos 5, cx igual a menos 3. E aí nós removemos a descontinuidade. Se a função for definida assim, ela é contínua para qualquer valor de x. Se ela for definida assim, ela é contínua para qualquer valor de x, menos para x igual a menos 3. Certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe, deixe um like que é importante, divulgue e ajude o canal a crescer. Obrigado.